Edição. Terça-feira, 10 de novembro de 2020. Começa agora mais um Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3. Tudo o que você precisa saber para amanhecer bem informado aqui pela Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Ao vivo também em nosso streaming aí no Face, no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará em podcast para você acompanhar em todas as plataformas. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje em Campos tempo bom, com parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Temperatura alta para hoje, máxima de 31, mínima de 22 graus. Agora, neste momento, faz 23 graus aqui no centro de Campos. Hoje no programa nós temos as presenças dos jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, compondo aí a nossa bancada para recebermos o professor, reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Raul Palácios. Ele vem para falar sobre a derrota de Trump e as consequências a Bolsonaro e também uma projeção às eleições a prefeito de Campos. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Nas manchetes hoje do portal folha1.com.br, o nosso Folha no Ar, primeira edição, destaca os seguintes assuntos. Crescimento da Covid ainda não preocupa, mas Unimed suspendeu cirurgias. Campos vem registrando aumento de casos nas últimas 4 semanas, mas nada que tire o município da fase verde do plano de enfrentamento ao coronavírus. Ex-governador do Rio, Pezão, é internado com Covid. Pezão cumpre prisão domiciliar em Piraí. Ele está internado no hospital da Unimed, na cidade do Rio de Janeiro. Homem morre após cair de telhado em cerâmica na Baixada Campista. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira, quando o homem fazia um serviço no telhado. Vacina contra a Covid-19 da Pfizer é 90% eficaz, é o que informou o laboratório. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo laboratório, né? E, portanto, a precisão de 90%. E para encerrar aqui as manchetes, Biden lança força-tarefa contra a Covid-19 e Trump planeja protestos. Presidente eleito dos Estados Unidos se reúne com uma comissão de especialistas. Eu trago o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, logo a seguir também do Arnaldo. Agradeço aí já a presença do Raul Palácios. Daqui a pouco traremos o seu bom dia, Raul. Obrigado pela presença em videoconferência, mas muito obrigado. E ao Aloysio para repercutir esses e outros assuntos. Bom dia, Aloysio. Mais uma vez, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira. Bom dia, professor Raul. Vamos estar conversando no próximo bloco. Bom dia, Arnaldo Neto. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Acho que a notícia de ontem, pelo menos no que se refere a Campos, é o aumento de casos de Covid, né? Circularam no município, uns áudios no final de semana e ontem também, início de semana, né? Falando sobre uma explosão de casos na rede privada, né? E dava alguns números, né, de ocupação de leitos, tanto no Unimed quanto no Dr. Beda. Isso chegou, inclusive, no grupo do programa, no grupo de WhatsApp do programa, como chega de resto em toda
se viraliza pela cidade, né? Nos vários grupos de WhatsApp. E aí, é uma coisa grave, né? Embora a gente esteja muito voltado para a eleição, saindo da eleição dos Estados Unidos e entrando na eleição do prefeito de Campos, no domingo. Mas passei a apurar, inclusive na hora que estava na reunião de pauta com o resto da redação, eu comecei a apurar antes, apurei durante, e aí concluí a apuração depois, início de tarde. E eu conversei com a Andréa Moreira, que é chefe da Vigilância Saúde, né? Que está à frente do combate mesmo da Covid, da pandemia da Covid. Médico infectologista, conversei com o Diogo Neves, diretor médico, médico oncologista, diretor médico do Hospital Dr. Beda, que é um hospital referência aqui da rede privada, né? Através de fontes, cheguei à Unimed, porque a Unimed é complicado. A Unimed, para falar, é sempre complicado. Falo isso como jornalista. A Unimed sempre, para falar, é muito complicado. É uma cooperativa, infelizmente, o libanês morreu, né? Macom Salem, não é mais a Unimed dos tempos de Macom, infelizmente, né? Senão seria diferente. E falei com a Cíntia Ferrini também, a secretária municipal de saúde. E aí tive um panorama do que de fato está acontecendo na cidade, né? O que de fato acontece é o seguinte: houve um aumento de casos nas últimas 4 semanas, não é? E no último dia 4, por conta desse aumento de casos, a Unimed suspendeu as suas cirurgias eletivas. No último dia 4, né? Foi na quarta-feira da semana passada. Ela suspendeu as cirurgias eletivas. E a Unimed, quer dizer, lógico que isso muda de dia a dia, né? Isso muda de dia a dia, mas pelo que eu apurei ontem, a Unimed, por conta desse aumento do número de casos, ela abriu mais 6 vagas de UTI. Não é que abriu mais 6 vagas de UTI no todo, ela pegou 6 vagas de UTI, digamos, para normais, para outras doenças, que não tem esse perigo de contágio, e transformou em leitos de UTI específico para o Covid, né? Desses seis leitos que a Unimed tem, dois estão infectados pela Covid. E tem outros 14 internados em leitos clínicos, em casos menos graves. O Beda, eu falei com o Diogo, ele me passou que o Beda tem 4 doentes em leitos de UTI e outros 13 em leitos clínicos. E o negócio é tão dinâmico que eu falei com o André me passou 4 na UTI e 12. Do tempo que eu falei com o André, porque eu falei com o Diogo, um doente de UTI tinha passado para o leito clínico, daí a diferença de números, né? Enfim, o que isso quer dizer, para além dos números? Estou falando da rede privada, né? Que houve um aumento de casos, mas, segundo Diogo me passou, é longe de chegar ao quadro de apreensão de 2 meses atrás, né? É longe de uma superlotação. E a referência que a gente tem aqui, porque aí a parceria da saúde pública com a saúde contratualizada, né? Que é o CCC, é o Centro de Controle de Combate ao Coronavírus, instalado ali pela Prefeitura, em parceria com a Beneficência Portuguesa. Hoje você tem 15 doentes de Covid internados no UTI e um total de 29 leitos, quer dizer, a metade de ocupação, e 25 leitos clínicos no total de 60 ocupados por doentes. Isso ontem, né? Quer dizer, o que é menos da metade. Então, está realmente aumentando o número de casos. Isso vem nas últimas 4 semanas aumentando,
mas não é nada que ainda preocupe, não é nada que tire o município da fase verde. Embora a gente tem que lembrar sempre, a pandemia não acabou, né? As pessoas agem como se tivesse acabado. E fatalmente, a segunda onda que houve na Ásia, que houve na Europa, os Estados Unidos no último mês registrou 1 milhão de novos casos. E não são pessoas reinfectadas, são novos casos, né? Inevitavelmente, como aconteceu da primeira vez, qual foi a primeira onda? Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil. A segunda onda já veio na Ásia, já veio para a Europa, já está nos Estados Unidos, tudo indica que ela vai chegar aqui. Mas ainda não preocupa, os áudios são alarmistas, ainda não preocupa. Não, esse número, esse aumento, não se atribui à segunda onda ainda, né, Luiz? Cláudio, pode ser a chegada dela, a gente não sabe. Seria irresponsável afirmar isso agora. Sim. Mas se você considera que a primeira onda, o vírus foi exatamente essa, Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil, e Ásia, Europa, Estados Unidos já passaram pela segunda onda, estou falando, Estados Unidos teve no último mês 1 milhão de novos casos. 1 milhão. Né? Então, é porque Nova York tomou um susto tão grande da primeira vez, se preparou tanto nessa segunda, que Nova York ainda não foi solapada por essa segunda onda. E Nova York é a grande referência dos Estados Unidos, né? Mas é 1 milhão de novos casos. Fatalmente vai chegar aqui. Pode ser que seja o início dessa segunda onda. Certeza que só vai ter daqui a um pouco mais de tempo. É o que você falou, os procedimentos de muita gente ainda peca aí por conta dessa questão de achar que a pandemia já acabou, que está tudo normal e que, né, podemos fazer de tudo, né, sem nenhuma prevenção. Bom, o Arnaldo, deixa eu trazer o seu bom dia aqui na conversa também e agregar a esse assunto aí outras informações, caso você tenha outras informações também. O Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia, Raul, bom dia, Luísio, bom dia a você, ouvinte da Folha FM. Bem, tem sim, porque apesar de toda essa movimentação que a gente viu em rede social, sobretudo em grupos de WhatsApp, né, com relação a esse aumento de casos, ontem o boletim diário, que a Prefeitura informa o número de casos de Covid, trouxe somente 5 novos casos em 24 horas e sem nenhuma morte, felizmente, pela Covid-19. Então a gente fica meio que na dúvida sobre esses fatos, né? Existe-se muito uma contestação, isso no cenário nacional, isso não é uma coisa de campos, que nesse período de eleição os números poderiam estar sendo um pouco maquiados. Existe essa contestação nacional, isso corre à torta e direita em rede social, sobretudo com quem foi contra o lockdown e diz que agora os prefeitos estão liberando mais a questão da cidade, mas não há dado científico quanto a isso. É o que eu estou dizendo, é o que corre em WhatsApp e a gente sabe muito bem as consequências danosas do que corre em WhatsApp sem nenhuma fonte verídica. Vamos aguardar os próximos passos. Me preocupa muito as aglomerações agora de eleição e de comemoração, porque é inevitável, quem torce para um candidato, quem faz campanha para um candidato, por mais que o candidato tente conscientizar para a pessoa não se aglomerar, vai ser muito difícil, né? Então me preocupa muito daqui para o fim do mês como que vai estar esse quadro, né, de infecção de Covid, e essa percepção de que a pandemia não acabou, ela é percebido em todo lugar que você vai. Você pode passar por qualquer cidade aqui da região, essas flexibilizações já aconteceram e a população está voltando para a vida um pouco mais normal. Claro que o uso de máscara, eu sempre falei isso aqui, acho que a única medida que realmente funcionou desse controle e combate ao coronavírus no país, acho que foi o uso de máscara, que teve uma grande adesão. Não é 100%, tem ainda negacionistas nesse sentido, mas tem uma grande adesão na questão do uso de máscara. Eu queria falar sobre um outro assunto, rapidinho, que a gente está acompanhando a política local e acompanhando a repercussão da política norte-americana, e a gente está até esquecendo da situação do nosso governo do estado. O governador Wilson Witzel, ele foi notificado, né, já deixou o Palácio Laranjeiras, depois da decisão do TJ, ele foi notificado e tem 20 dias para apresentar a defesa. A gente sabe que parece ser tudo só protocolar, né? Está seguindo o protocolo, que o Witzel já não é mais governador,
há muito tempo, mas oficialmente ele foi notificado agora e tem 20 dias para apresentar a defesa, depois mais 10 dias o Tribunal Misto tem para ouvir as testemunhas de acusação e defesa e, enfim, chegar a uma decisão quanto ao impeachment. Volto a dizer a minha opinião, protocolar, porque ele não é mais governador há muito tempo. E só para completar a informação da Covid, as informações que eu tenho é que essa segunda onda, que pode estar começando aqui no Brasil, em Campos, por exemplo, ela se apresenta de maneira com índice menor de mortalidade. Né? Porque as pessoas estão mais ligadas, diagnosticam, procuram o médico antes, os médicos também, as equipes, apuraram muito melhor os procedimentos de tratamento, né? Com conhecimento empírico, né? Se lidando com o vírus, então ele, até o presente momento, estaria apresentando uma taxa de mortalidade menor, o que é bom, né? O Cláudio. Sim, professor Raul, bom dia. Bom dia. Se me permite, só um minutinho. Pois não. Tá? Na realidade, o que eu queria falar é o seguinte: tudo bem, a segunda onda pode chegar, mas ainda estamos, e fazer encapié nisso, ainda estamos com possibilidade de poder retardar a chegada dessa segunda onda. Então, olhar também a parte otimista desse processo. Se queremos retardar essa segunda onda, é o momento da gente usar máscara com toda a força possível, entendeu? Chegar praticamente ao ridículo do uso da máscara. Estamos falando aqui de Nova York. O outro dia eu escutei uma entrevista onde eles falavam que uma das explicações que tem para que a segunda onda não tenha chegado com tanta força a Nova York é especificamente pelo uso da máscara. As pessoas realmente conscientizaram o uso da máscara e isso realmente tem ajudado muito e evitado essa segunda onda. Então, assim, eu acho que a informação que a gente tem que também colocar para a população é que se todo mundo está preocupado porque podem estar lotados os hospitais, porque pode ter problema nos hospitais, e não está, por enquanto, a melhor informação é que a gente ainda pode evitar isso. Entende? Então, se queremos evitar isso, tudo bem, vai ter comemorações na eleição, logicamente, mas que as pessoas comemorem com máscara. Tudo bem, vai ter o dia da eleição, mas que a pessoa vai votar com máscara e que a gente use essas máscaras o tempo todo. Tem se mostrado eficiente em relação à Covid-19. Então, talvez essa seja uma notícia boa que a gente possa dar para que as pessoas realmente se preparem e não tenham que lamentar uma segunda onda com mais força. Então, fica aqui o meu apelo em relação a isso, e o apelo de todos, acredito, é que se estamos tão preocupados por essa segunda onda, inclusive ao ponto de estar colocando informações na eleição, na realidade o que deveríamos fazer, além da preocupação, lógico, é usar máscara. Então, assim, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, continuamos nas mesmas. Depende muito da gente a chegada e a força com que essa segunda onda possa chegar. Isso eu acho que é importante colocar para todo mundo. Perfeito. Sim. E, sobretudo, não acreditar, né, até que venha, como a Luísa falou mesmo, né, se tiver de vir com o índice menor de mortalidade, né, de fatalidade, mas que a gente não se ampare nisso para fazer nada de que não seja dentro dos padrões aí orientados pelos cientistas. Bom, são 7... Pois não, Luiz. Para endossar o que a Raul falou, as palavras que Biden terminou seu discurso ontem sobre a questão da máscara. I beg you. Eu imploro a vocês que usem a máscara. Né? E com isso, a maneira dele, que é conciliatória, ele desarma, não é imposição. O presidente ali dos Estados Unidos implorou para os cidadãos usarem a máscara. Né? Quem domina um pouco a língua inglesa, o implorar, para nós também tem, né? Tem muita força, né? Eu imploro a vocês. Né? Foi como ele terminou ontem o discurso dele sobre anunciar a equipe que ele montou para combater a pandemia. Então, se o mais poderoso do mundo não tem vergonha de dizer, quando o Raul aí, eu também acho que todo mundo deve implorar para que as pessoas usem a máscara. Perfeito.
Perfeito. Bom, e altamente positivo, né? Se o homem mais poderoso tem essa fala aí, você imagina o resultado, né? Porque o resultado anterior nós já conhecemos. E não foi bom. São 7h36. Vamos ao intervalo, então. Voltamos em instantes. E no Folha no Ar, primeira edição de hoje, para você que nos acompanha pelo rádio ou pelo streaming, né, estamos recebendo o professor Raul Palácios, reitor da UENF. Volta para conversar conosco já aqui no Folha no Ar. Oferecimento da Clínica Proteus e dos laboratórios Plínio Bacelar.